Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você, com sua família, em nome de Jesus. Hoje, queridos, é noite de ceia do Senhor. E você pode até se perguntar por que comer o pão e beber do cálice são partes importantes do nosso culto. Isso nós fazemos todos os meses e a igreja do Senhor tem feito isso ao longo dos anos. Isso acontece porque o próprio Jesus instituiu a ceia na noite em que ele foi traído. Isso ele tem registrado lá em Lucas capítulo 22, verso 19, quando ele disse: façam isto em memória de mim. Desde então, o povo de Deus tem se reunido ao redor da mesa para celebrar a ceia do Senhor. A primeira ceia, ela foi feita na noite em que o povo judeu comemorava a Páscoa. E aquela festa da Páscoa era uma comemoração exatamente do que havia acontecido centenas de anos atrás no Egito, quando o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus, salvando suas vidas, a partir do sangue do cordeiro que havia sido passado nos umbrais das portas. Naquela primeira Páscoa, ainda debaixo do jugo da escravidão egípcia, cada família tomava um cordeiro sem mancha, saudável, e depois de ser morto, tomava-se o sangue daquele cordeiro, marcando todas as casas do povo hebreu. Anos mais tarde, já nos dias de Jesus, o próprio Senhor tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando derramou o seu sangue na cruz, pagando a penalidade nossa, de cada homem e de cada mulher. Hoje, amados, a morte passa por cima de qualquer um que crê na obra redentora, expiatória que Jesus fez na cruz do Calvário. Se a primeira Páscoa salvou o povo hebreu da morte física decorrente da escravidão, essa ceia simboliza agora também o livramento, não mais da morte física, mas da morte espiritual, porque o Senhor Jesus tomou na cruz os nossos pecados e nos deu uma nova vida. A ceia do Senhor, queridos, é uma lembrança da morte de Jesus, mas também a celebração de um recomeço, a celebração de um novo tempo na vida de todo aquele que faz de Cristo Senhor e Salvador. Um dia nós deixaremos de tomar o pão e beber o vinho, como temos feito isso ao longo dos meses e anos desde a nossa conversão. É quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Daí que toda vez que partimos o pão, estamos em certo sentido pontuando na história a sua morte e o seu retorno. E por mais que haja um olhar para trás, para o Calvário, há também um olhar para frente, para o retorno de Jesus. A cada momento, a cada celebração que nós fazemos da ceia do Senhor, a cada ano que passa, a cada mês que vivemos, estamos nos aproximando da sua volta. Na célebre passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, aonde o Espírito Santo, através de Paulo, traz orientações acerca da ceia do Senhor, nos é dito: quando comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. É por isso que nós nos reunimos uma vez por mês, no primeiro domingo, para anunciar a morte de Jesus, e o faremos até que Ele venha. É a celebração da vida através de Jesus, olhando para o seu retorno, seguindo o seu desejo, que nos lembremos desta maneira daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Assim, participar da ceia é viver na expectativa da volta de Jesus. E é exatamente sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Daí, nós termos escolhido o título da nossa pregação: portanto, vigiem. Portanto, vigiem. Assim, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44. Aproveito para pedir a você que está nos acompanhando pelo nosso canal: inscreva-se, deixe lá o seu like, faça os seus comentários, acione o sininho, que é para ser informado de novas postagens, e compartilhe
a palavra de Deus, essa mensagem, com seus amigos. Diz assim, Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu quero iniciar minha reflexão nessa noite fazendo-lhe uma pergunta. Você já foi pego, despreparado para a realização de uma atividade ou de um compromisso? Talvez alguns dos nossos estudantes possam se lembrar de alguma situação em que se viram despreparados na sua vida escolar ou na sua vida acadêmica. Eu lembro muito bem quando eu estava fazendo o 6º ano, ainda no 1º grau, hoje, ensino fundamental, eu tinha mudado de escola. E já na 2ª semana de aula, na disciplina de português, o professor entrou na sala e disse assim: prova relâmpago. Vou ser sincero para vocês, na outra escola eu nunca tinha ouvido falar em prova relâmpago. Eu disse, mas é aula de português, prova relâmpago é alguma coisa de ciência? Veio logo na minha cabeça. E ele foi logo entregando uma folha de papel em branco. E começou a falar algumas perguntas. Fez a primeira pergunta, deu 5 segundos, ou 10, já fez a segunda, e ao final da 10ª pergunta, passado 10 segundos, ele já sai recolhendo as provas. E eu fiquei atônico, atordoado, não sabia o que tinha acontecido, mal tinha conseguido colocar meu nome. Vocês já podem imaginar a minha boa nota naquela primeira disciplina na escola. Eu estava despreparado, eu não estava preparado para aquela prova. Claro, queridos, que existem outras situações em que podemos estar despreparados e algumas delas até mais delicadas e difíceis. Por exemplo, algumas pessoas que não estão preparados para o seu primeiro filho, não se organizaram, e aí aquela criança veio, e um olha para o outro e diz assim, meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? Né? Ou está despreparado, por exemplo, diante de uma batida de carro. Você não tem lá aquela reserva necessária para suprir o conserto do seu veículo, às vezes até do outro. Ou diante da perda de um ente querido, alguém que viaja, ou alguém que descansa no Senhor. Ou o desemprego, você está há anos trabalhando num determinado local e ali você tinha depositado ali o seu futuro e de repente há uma crise e você perde o emprego. Ou porque você descobriu que uma liderança da igreja estava em pecado e isso foi uma decepção muito grande para a sua vida. Queridos, essas e outras situações são constrangedoras e difíceis de serem absorvidas e é improvável que estejamos preparadas para elas. Jesus está falando nessa passagem sobre a preparação espiritual. E Ele está nos dizendo que estar espiritualmente despreparado para o dia da sua vinda será o pior desastre que poderia acontecer a qualquer homem, em especial a um crente, a um cristão. Nenhuma situação em que nos mostramos despreparados para o seu enfrentamento pode ser comparado ao momento de não estarmos preparados para a volta de Jesus. E hoje nós gostaríamos que você olhasse para essa passagem, porque nela o Senhor apresenta 3 desafios para a sua igreja, acerca da preparação para esse grande dia, em que Jesus voltará para buscar a sua noiva. E o primeiro desafio, queridos, que nós podemos observar na passagem que nós lemos aqui, é que os cristãos, os crentes, devem estar preparados para a vinda de Cristo, porque nós não sabemos quando Ele virá. Uma coisa um tanto quanto estranha. Estar preparado para a volta de Jesus, porque nós não sabemos quando Ele virá. Veja aí o que diz o versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Jesus, amados, aqui está nos exortando a igreja para estar preparado, porque nós não sabemos quando Ele voltará. Isso pode soar estranho para alguém. Como é que eu vou me preparar para uma coisa que eu não sei quando vai acontecer? Jesus, amados, nos fala sobre a indeterminação
da sua vinda. Ele não nos disse quando isso iria acontecer. E aí ele nos diz apenas que devemos vigiar, pois a sua vinda acontecerá. Em outras palavras, devemos estar preparados por causa de não sabermos quando ele voltará. Não sabemos, devemos estar preparados. Esta é a primeira lição que Jesus está ensinando. Os cristãos devem estar alertas, vigilantes, pois a volta de Jesus é certa, mas nós não sabemos quando ocorrerá. E o seu argumento é que nós precisamos estar atentos, porque não sabemos o tempo da sua vinda. E aqui, querido, Jesus não está dizendo para nós procurarmos sinais. Eu sei que nós gostamos muito de sinais. Gostamos de olhar e ver guerras, caos, e vamos logo dizendo, Jesus está voltando. Ouvimos terremotos, furacões, e aí já falamos, Jesus está voltando. Vimos perseguições e dificuldades, e aí nós dizemos, Jesus está voltando. Mas o que Jesus está mostrando aqui, queridos, que o nosso foco não é olhar para os sinais. Ele deixou claro que essa não é a parte principal. É claro que nós vamos observar isso, mas isso não é o principal, não é o primordial acerca da sua vinda. E aí alguém poderia dizer assim, pastor, já que o problema não é olhar para os sinais, o que é que nós, enquanto crentes, devemos fazer quanto à expectativa da volta de Jesus, quando não sabemos quando acontecerá? Queridos, estar alerta, estar atento, é viver uma vida santificada na consciência de que Ele breve vem. É saber que nós não podemos brincar de ser cristãos. Precisamos encarar com responsabilidade o nosso chamado para servirmos ao Senhor. Então, uma vida santa, uma vida piedosa, revela o cuidado que nós estamos tendo quanto à volta de Jesus. Mas não somente isso. Aguardar a volta de Jesus é estar alerta, espiritualmente despertados. Precisamos saber, queridos, que isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que nós não podemos deixar as disciplinas da graça de lado. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de ler a Bíblia, nós não podemos deixar de ser fiéis nas contribuições, nós não podemos deixar de vir à casa do Senhor, nós não podemos deixar de jejuar. O problema é que com o passar dos tempos, as pessoas começam a querer justificar as suas próprias negligências. E aí começa a dizer, pastor, mas orar é tão cansativo, tem tanta coisa para ser feita. Ler a Bíblia, meu Deus, não tem um desenhozinho, não tem nada ali para a gente ver, é só letrinha. Pastor, contribuir, são tantos os meus compromissos no mês. Pastor, ir para a igreja, Jesus tem misericórdia, a novela, como é que eu vou fazer para assistir? Jesus, jejuar, meu Deus, que dieta forçada. Queridos, a gente começa a elencar várias justificativas. Mas precisamos, queridos, estar espiritualmente despertados, porque Ele voltará. Algumas vezes nos evangelhos, Jesus vai usar a ilustração de alguém que está acordado ou dormindo, para referir-se a estar preparado ou despreparado. O acordar, em geral, está relacionado àquela pessoa que está preparada, que está atenta. E aquela pessoa que está dormindo, aquela pessoa que está despreparada. É tanto que na primeira carta aos Coríntios, quando dá a instrução da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala que na igreja de Corinto havia muitos que estavam dormindo. Aí alguém pode dizer, pastor, vai ver que tinha alguém que passou o dia trabalhando, muito cansativo, e aí Paulo pregando e deu aquela soneira na gente. Paulo talvez não gritasse tanto quanto o pastor Alex, então os irmãos logo cochilavam. Mas Paulo não está se referindo ao dormir físico, está falando do dormir espiritual. Pessoas que estavam mortos espiritualmente, em pecado, estavam na casa do Senhor, não buscando a reconciliação, não buscando a restauração, mas vivendo de aparência, participando do pão e do vinho, trazendo o próprio juízo para si. Queridos, o teólogo Matthew Henry diz o seguinte: o grande dever e interesse de todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo é estar despertados e manter-se alertas para que possam cuidar da sua obra. Estar
despertados, não é simplesmente, queridos, para que nós possamos exercer mais atividades aí fora. Ah, pastor, hoje em dia eu só estou dormindo 4 horas por dia, porque são tantas as tarefas, eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia, que se eu pudesse ficar acordado o tempo todo, era a melhor coisa possível, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Mas aí, queridos, o que o Senhor nos mostra, é que precisamos dar um tempo para a sua obra, para a nossa comunhão com Ele, e às vezes nós temos sido negligentes, nós temos nos afastado do nosso compromisso com o reino de Deus. E no versículo 42, o Senhor Jesus está dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. O Senhor Jesus exorta aos discípulos, e está exortando a cada um de nós a estarmos vigilantes. Ou seja, não deixem de atender o chamado mais importante de todos para se envolver com atividades que os afastem de tudo que diz respeito à obra de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos tão envolvidos com coisas secundárias, que esquecemos daquilo que é essencial. É como, por exemplo, um pai de família, que ele provê tudo para dentro de casa. Ele trabalha arduamente, mas isso acaba lhe privando do seu tempo com a família. Isso acaba roubando acompanhar o crescimento dos seus filhos. Precisamos entender, amados, que como participantes do reino, não podemos ser mais um no meio da multidão. O Senhor nos conhece individualmente. Ele não fala conosco como apenas membros da Gileade do José Walter, Ele fala conosco pelo nosso nome, porque cada um de nós foi comprado e lavado no sangue do seu Filho. Não se esqueça, queridos, dos preparativos para a sua vinda. Observar implica não apenas que nós cremos que o nosso Senhor virá, mas que nós desejamos que Ele venha, mesmo que o tempo de sua volta seja incerto. Ah, pastor, eu até desejo que Jesus volte, mas eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer antes, né? Eu tenho que concluir minha faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, e eu tenho que fazer aquela viagem, né, internacional que estou programando fazer já há algum tempo. Mas pastor também, é claro, né, eu quero poder aí fazer uma aplicação financeira que me dê aí um bom dividendos, e assim, não é pirâmide, pastor, é uma aplicação, e eu quero ganhar muito dinheiro, né? E aí, queridos, a gente começa a fazer vários projetos pessoais e esquecemos de verificar se Deus os aprova. Essa semana eu tive a oportunidade de escrever para a liderança um pequeno artigo sobre os nossos sonhos e a vontade de Deus. Será que os nossos sonhos estão casados com a vontade de Deus, ou a gente quer realizar coisas a qualquer custo, independente da vontade de Deus? Precisamos, queridos, entender que quando o Senhor Jesus fala aqui que Ele virá, o Senhor voltará, Ele está testificando da sua própria divindade, porque essa expressão Senhor, que encontramos aqui no versículo 42, ela é proferida no Velho Testamento para a pessoa de Deus. O próprio Senhor Jesus se identifica como Deus, um Deus soberano, um Deus Senhor, um Deus que voltará para buscar a sua noiva. Jesus nos ensina, queridos, que nós devemos estar prontos, porque não sabemos quando Ele virá. O reformador João Calvino disse: qualquer um que viva despreocupadamente acerca do seu futuro, e tenha a sua vida limitada somente ao que come e bebe, nunca levará a sua mente a pensar na vida no céu. Se a gente se restringir apenas a pensar nos nossos projetos materiais, com relação àquilo que nós queremos ter, nós não vamos anelar, sonhar em morar nas mansões celestiais. Podemos até querer morar numa mansão no Papicu, na Aldeota, podemos até desejar ter uma Mercedes ou coisa do tipo, mas se está na presença eterna do Senhor, a gente vai logo dizendo: Senhor, dá um tempo, deixa eu aproveitar, né? Quem sabe lá no meu 110 aí tu pode me chamar, mas por enquanto ainda estou muito novo. Queridos, parece-me que a gente quer fazer um jogo de interesse com o Senhor. Assim, se nós ansiamos pela volta de Cristo, nós devemos atentar para tudo isso, e não lançarmos a nossa esperança no mundo. Tudo isso é passageiro, tudo isso passa, queridos.
as riquezas, as glórias desse mundo, tudo isso tem um tempo determinado. Quando a gente olha a história humana, a gente vai ver, por exemplo, os grandes reinos que se levantaram, se ergueram na opulência, no poder, na glória. E o que resta deles? Nada. Apenas restos que são estudados pelos historiadores, porque não tem mais nada. Passaram-se. Assim também é cada um de nós. Vocês acham que eu vou manter esse rostinho bonitinho o tempo todo? Não. Daqui a 60 anos começarão a aparecer as primeiras rugas, porque isso é normal, queridos. Isso é normal. Nós nascemos, crescemos, mas o passar do tempo, por mais tecnologia que a medicina possa ter, coloca lá, puxa daqui, faz uma aplicação dali, não tem jeito, né? A lei da física, começa a cair tudo mesmo, né? Mas em contrapartida, a lei sobrenatural de Deus diz que nós vamos subir, que a igreja do Senhor vai ser chamada ao encontro nos céus com o seu Senhor. Essa é a diferença, queridos, desse mundo para a igreja. Mas há um segundo desafio, queridos, que nós encontramos aqui, é que os cristãos devem estar preparados para a vinda de Cristo, porque há consequência em não estar preparado. Você poderia dizer assim, pastor, eu não estou muito preocupado com a volta de Jesus, não. Eu estou naquela de simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva, eu vai direto para o inferno, se você estiver nessa história. Veja o versículo 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Querido, Jesus aqui traz uma ilustração com uma advertência. Ele nos conta uma história sobre o que acontece quando você não está em alerta. E aí ele faz alusão ao desastre espiritual do despreparo. Jesus nos ensina que, embora os cristãos não saibam o momento do seu retorno, nós conhecemos os resultados para quem não estiver preparado. Quem é que não já ouviu aqui falar na parábola das 10 virgens? Né? A gente sabe muito bem essa parábola. As virgens loucas e as virgens sábias. E aí, qual é a nossa atitude? Mas Jesus, queridos, aqui nessa passagem de Mateus, ele usa agora a ilustração de um ladrão entrando furtivamente na casa de uma pessoa. E ele faz a partir de uma ilustração do seu tempo, lá na Palestina. E Jesus está dizendo, olha, se o chefe da família soubesse que um ladrão estaria vindo naquela noite, ele ficaria de alerta, para certificar-se que a sua família não fosse lesada, que o seu patrimônio não fosse roubado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês não estiverem preparados, ao contrário do dono da casa, que experimenta uma invasão surpresa de um ladrão, vocês serão responsabilizados. O dono da casa, ele não sabe, porque se ele soubesse, o dia que o ladrão viria, ele estaria preparado. Porém, nós, igreja do Senhor, nós fomos e somos alertados acerca da volta do nosso mestre. E aí Jesus está dizendo, olha, não adianta depois vocês dizerem, Senhor, é porque eu esperava que você voltasse, quem sabe daqui no século 22. Nós estamos no século 21, Jesus. Outros poderiam dizer assim, eu esperava que você voltasse no ano 2000, porque existiam profecias de Nostradamus acerca do final do mundo no ano 2000. E já estamos em 2023, Jesus, tu não voltou ainda? Queridos, o que Jesus está dizendo é que nós não podemos nos desculpar, nos não ser responsabilizados por não estarmos preparados. É incrível, queridos, a frequência, como essa analogia da volta de Jesus com relação ao ladrão, é citada na Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo declara, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Paulo se refere aqui na vinda do Senhor, usando essa metáfora do ladrão. Ele está lembrando aos cristãos que eles sabem que Jesus está vindo, e que não devem estar despreparados.
É por isso, queridos, que nós precisamos avaliar como está a nossa vida. Não apenas quando estamos nessas quatro paredes, mas em especial quando estamos lá fora, na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer. Que tipo de testemunho nós temos dado? Nós estamos na expectativa da volta de Jesus? Ou não? Ou será que nós estamos que nem aqueles homens nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento e nem aí para o que estava por acontecer. Queridos, a consequência para aqueles que estiverem despreparados é a perda, é a morte. O apóstolo Pedro também faz um alerta. Ele diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O apóstolo Pedro adverte sobre o súbito e inesperado dia do Senhor para o homem que não ama a Cristo. Aqui, a palavra de Pedro é para aquele que não teme ao Senhor. A palavra de Pedro é para aquele que desconsidera os avisos de Deus acerca do que está para acontecer. Eles estarão despreparados. Eles não acham que o dia do Senhor está chegando. E vão levando a vida de qualquer jeito, aproveitando tudo que o mundo possa lhes oferecer. Mas aos discípulos, Jesus está dizendo: estejam preparados. E o que Jesus está a te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, esteja preparado, porque embora vocês não saibam quando eu voltarei, vocês sabem que a minha vinda é certa. Há uma outra passagem que se encontra lá em Apocalipse, agora, escrita por João. Na verdade, é o próprio Senhor Jesus que está falando aqui por João no capítulo 3, versículo 3, e ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Jesus está falando aqui, queridos, de um despreparo culpável. Ou seja, você não pode simplesmente dizer assim: ah, Senhor, eu não estava preparado porque tu demorou demais e eu fui fazer outras coisas. Igual as virgens loucas. Ou então você vai dizer assim: ah, Senhor, eu imaginava que tu até viria, mas daqui a algum tempo, na frente, eu tinha tantas coisas a fazer, tantos eram os meus afazeres. Oh, Marta, é melhor estar aos pés de Jesus que nem Maria. Queridos, é importante entendermos que se nós não estivermos preparados, nós ficaremos decepcionados com a falta de preparação que poderá nos infligir a tristeza da separação eterna de Deus. Se nós soubéssemos, por causa dos avanços da tecnologia moderna, que uma forte chuva estava prestes a atingir, por exemplo, uma pousada, aonde nós estivéssemos no final de semana com a nossa família, é claro que nós iríamos tomar todos os preparativos para sair daquele lugar antes que a tempestade chegasse, antes que as vias ficassem inundadas, que as pontes caíssem, que houvesse um desmoronamento. É claro, mas se nós não tivermos uma atitude de agir, somos nós que vamos sofrer as consequências. É isso que Jesus está nos alertando aqui. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês sabem que eu estou vindo. Não fiquem despreparados. Ah, pastor, então, nesse caso, eu não vou mais trabalhar? Eu não vou pensar nos meus projetos pessoais de ter uma família, de ter uma casa? Não, não é nada disso. É você poder colocar a volta de Jesus em cada um dos teus planos. É saber que lá na escola, na faculdade, ali é o teu campo, aonde você está semeando a palavra de Deus, na expectativa que Jesus vai voltar para buscar você e a todos aqueles a quem Ele colocar nas tuas mãos. O problema, amados, é que a gente nem sempre tem essa percepção. A gente está no trabalho e a nossa intenção nem sempre é que Jesus, Ele está cuidando dessa área da nossa vida, da nossa família, no nosso lazer. Deus se faz presente em todos os momentos. Pode até ser, queridos, que às vezes nós queiramos tirar Deus da nossa vida, mas o Senhor está presente sempre. É como diz o salmista: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, a tua mão ainda está ali. Não há nenhum lugar aonde nós possamos nos ocultar de Deus. Queridos,
Nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Essa é a pergunta que o Senhor está a fazer a cada um de nós. Será que existem outras coisas que são mais importantes em nossa experiência do que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus? Há outras coisas com as quais nos importamos mais do que com a sua vinda, do que com a comunhão eterna com o Senhor? Veja, o cristão verdadeiro, humilde, vigilante, cauteloso, é aquele que tem os seus olhos focados na vinda do Senhor. Hoje, na maioria das vezes, nos púlpitos de muitas igrejas, há uma palavra de prosperidade, há uma palavra de autoajuda, há uma palavra que afaga o ego das pessoas, e passa a dizer, não te preocupa não, todo mundo peca, você não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. E não podemos esquecer que Deus é paizão. É um paizão, vai passar a mão na tua cabeça, nem se preocupe. Mentira do diabo. Se assim fosse, queridos, o sacrifício de Cristo na cruz não teria valor nenhum. Foi por amor a você e a mim que Ele derramou o seu sangue. Foi por isso que Ele sofreu as dores, suportou tudo para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Não para que nós pudéssemos estar envolvidos com as coisas deste mundo e despercebidos das coisas da eternidade. Por fim, há um terceiro desafio. Os cristãos devem estar preparados para a vinda de Cristo, porque nós sabemos que Ele virá. Veja o versículo 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, se no versículo 42 Jesus nos dá uma exortação baseada no que não sabemos, aqui no versículo 44 Ele nos exorta baseado naquilo que nós sabemos. A sua vinda será inesperada, mas é certa, Ele virá. Podemos não ter certeza sobre o tempo, sobre a data, mas a sua vinda acontecerá, Ele voltará. É isso que Jesus nos diz aqui no versículo 44, devemos estar preparados, porque sabemos que a sua vinda é inesperada, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas estamos certos que Ele voltará, porque Ele nos prometeu, e as promessas do Senhor se cumprem. Eu posso dar testemunho daquilo que o Senhor prometeu à sua igreja, o que o Senhor prometeu à minha vida, e o Senhor cumpriu. Diferentemente de muitos que sobem em palanques, que prometem isso e aquilo, e caem no esquecimento, a palavra do Senhor, essa não voltará vazia. Queridos, o argumento de Jesus muda agora. Inicialmente, Ele disse que devemos estar preparados porque não sabemos, mas agora Ele diz que devemos estar prontos por causa do que sabemos, e sabemos que Ele virá. Quando? Não sabemos, mas Ele voltará. Essa, queridos, é a esperança, é a expectativa, é a confiança que a igreja do Senhor tem. E aí você poderia perguntar, pastor, mas como nós podemos ter essa chama acesa nos nossos corações, de acreditar que Jesus vai voltar, diante de tudo que já aconteceu ao longo da história? Já são passados mais de 2000 anos, desde a vinda de Jesus a este mundo, e essa promessa tem ecoado nos ouvidos da igreja, em todos os tempos e em todos os lugares, e nós estamos aqui no José Walter, nós estamos em pleno século 21, no ano de 2023, será que essa promessa se concretizará? Queridos, nós não precisamos ter pessoas para nos fazer lembrar da volta de Jesus, porque quando nós temos a percepção de que a sua palavra é verdadeira, de que aquilo que Ele prometeu se cumpre, nós não esquecemos das suas promessas, a sua lembrança vem diante das nossas mentes muitas vezes, em todos os momentos do dia, não necessariamente apenas quando nós estamos na igreja. Às vezes você está em casa, cuidando das suas atividades domésticas, às vezes você está no trabalho, agindo lá no escritório, na clínica, e aí vem à sua mente que Jesus está voltando, e aí você começa a pensar, Jesus está voltando, meu Deus, que alegria!
Saber que Ele vai voltar, que Ele vai vir buscar a sua noiva, e que eu faço parte da sua igreja, não a igreja denominacional, mas a igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro de Deus, a igreja invisível. Queridos, precisamos entender que Cristo habita em nossos corações, e é Ele que nos dá essa segurança. Talvez você pergunte assim: pastor, como é que eu posso ter essa segurança da volta de Jesus? Às vezes bate uma dúvida no meu coração. Eu trabalho num ambiente onde as pessoas são tão incrédulas. Ou então você diz assim: pastor, eu estou na faculdade, eu estou na escola, e tem uns professores que são ateus, que às vezes vêm com umas ideias totalmente distorcidas, e querem impor aquela mensagem, que eu sei que está errada, mas às vezes eu fico balançado. Às vezes você está participando de grupos de WhatsApp, ou de reuniões familiares, ou acadêmicas, ou profissionais, aonde você vê tanta coisa que está contrário à palavra de Deus, e isso mexe com você. Isso faz com que você comece a achar que pode haver um erro nos seus valores cristãos. Queridos, o verdadeiro cristão não precisa ser forçado a pensar no seu mestre. Ele ama pensar em seu Senhor. Nós não precisamos que alguém esteja nos impondo. Quando a igreja oficial começou a catequizar os povos gentios, ela começou a impor o cristianismo, e as conversões, elas aconteciam por conta do medo, por conta das pessoas poderem ser mortas. Então, eram conversões de aparência, pseudos conversões. Mas, queridos, o Senhor, Ele conhece aqueles que verdadeiramente o amam. É por isso que lá em Romanos 8, 28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o nosso amor a Deus que faz toda a diferença. E como é que nós vamos amar a Deus se nós não o conhecermos? Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos, queridos, garantir um tempo com Deus. Pastor, eu tenho um ativismo tão grande, eu corro para um lado, corro para outro. E aí? Louco! Hoje será pedida a tua alma, e que o que tu tens a apresentar ao Senhor. Encheste os teus celeiros, alcançastes tantas coisas, mas o que é mais essencial na tua vida, tu não tens, que é a tua salvação. Queridos, nós precisamos também entender que se amamos uma pessoa, nós gostamos de agradá-la. Nós temos prazer de consultar os seus gostos e opiniões, de agir de acordo com os seus conselhos e fazer o que essa pessoa aprova. Semelhantemente, o verdadeiro cristão vai procurar sempre agradar ao seu Senhor. As pessoas lá fora estão agradando o Senhor delas, a carne, o diabo, o mundo. Mas nós, a quem nós estamos agradando? Mostre algo a um crente fiel em sua vida que desagrada a Cristo, e esse crente se livrará disso. Mostre algo na vida de um crente verdadeiro que Cristo ama e aprova, e esse crente o fará. Queremos agradar a Cristo? Esse é um desejo que nós anelamos. Em terceiro lugar, se amamos uma pessoa, gostamos de estar com ela. Quem hoje aqui é casado, que não viveu o tempo de namoro ainda solteiro, de estar ao lado da sua amada ou do seu amado. Naquele tempo não tinha celular, mas eu lembro muito bem as ligações que a gente fazia com aqueles, telefonezinho que a gente fazia aqueles giros. Meu Deus, a gente faltava não sair da ligação, já não tinha mais o que falar, aí ficava aquele negócio: desliga tu, aí, não, é tua vez, ontem fui eu. Não, fui eu, desliga tu. Não, tu desliga hoje. E aí a gente passava mais tempo nesse desliga tu do que conversando outras coisas. A gente, querido, gosta de estar com quem se ama. Como é que nós não gostamos de andar, de estar com o nosso Deus? De estar na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos? Como é que nós gostamos mais de estarmos na telinha da TV, assistindo Netflix, assistindo alguma coisa, assistindo tantas porcarias, e não temos prazer de estar na casa do Senhor? Pelo contrário, tudo é motivo para não vir à casa do Senhor. Você anseia pelo dia da vinda do teu Deus, para que você esteja unido a Cristo para sempre, em comunhão com Ele?
Estamos ansiando por uma eterna comunhão com o Senhor? Queridos, uma pessoa está vigilante, é uma pessoa preparada, é uma pessoa alerta, é uma pessoa que está pronta. Não espere passivamente por Cristo, não viva em berço esplêndido, isso só serve para hino. Precisamos saber que nós estamos numa guerra, numa batalha, mas sempre confiantes no Deus da nossa salvação, porque não é mérito nosso nenhuma vitória alcançada, é tudo dele, tudo por ele e tudo para ele. Se você está confiando e amando a Cristo hoje, para aqueles que conhecem, você estará em breve cantando aquele hino da harpa, quando jorda ao passarmos unidos. Eu não vou me atrever a cantar como alguns gostam aqui, né? Eu não tenho esse talento, né? E entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Isso é o que nos aguarda, meus amados irmãos. Não deixemos nos envolver por coisas que vão tirar o nosso foco, que vão querer roubar a nossa comunhão. Mas se ao contrário, você que está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando através do canal no YouTube, não está confiando, não está descansando no Senhor, então você precisa clamar pela ação de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho na verdade aclamado que as montanhas caiam sobre mim, me escondam daquele dia em que Ele voltará. Queridos, nada pode esconder-nos da presença do Altíssimo, nada nem ninguém. Os seus olhos estão postos sobre nós. É por isso, amados, que nessa noite, se você se encontra na casa do Senhor, se você está participando desse culto pelo nosso canal, ou se essa mensagem vai chegar depois até a sua vida, e se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que você não pode adiar essa decisão, porque a nossa expectativa ao confessarmos Cristo é saber que Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem nos buscar. E se você está aqui nessa noite e tem dúvidas sobre isso, se você precisa de uma reconciliação com o Senhor, não saia daqui da mesma forma como você entrou. O Senhor quer te dar a segurança da eternidade. O Senhor quer te dar a certeza de que Ele voltará para te buscar. Lembre-se, os céus e a terra poderão passar, mas a sua palavra, ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Eu queria saber se nessa noite há entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Se alguém que ainda não confessou a Cristo e que precisa fazê-lo.